Fala, nação vascaína, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo, bem-vindo e bem-vinda, né? A mais um vídeo do canal. Se você tá chegando agora, é do Vasco, trago notícia do Vasco todos os dias, então já se inscreve aí, ó, no botãozinho vermelho, deixa aquele like e comenta aí o que é que você acha da notícia de hoje. Pessoal, ontem saiu a notícia que o Vasco estava negociando com o jogador, deixa toda hora dar um branco aqui, deixa eu lembrar o nome dele, John Mercado, ok? John Mercado, que é simplesmente jogador do Sparta Praga. Ele é um jogador de ala, né? Ele é um cara que joga muito pela mais a posição ali do Andrés Gomes, e o Vasco está negociando ele pelo valor de 10 milhões de euros. É, meu irmão, quase 60 milhões de reais. Aí eu vi alguns comentários de alguns torcedores dizendo que, pô, tá caro, por que não vai em busca de outro jogador? O cara reclama de tudo, velho. Você reclama de tudo. O cara é uma posição que nós estamos carentes. Galera, gosto do Andrés Gomes, eu gosto do colombiano, mas o cara tem deficiência, cara, em fazer gol. O cara tem deficiência. E fora que erra demais, tem errado muito nos últimos jogos. É uma coisa assim absurda, ele faz tudo certinho, cara. Ele dribla, ele arranca pelas laterais. Quando é para tirar um 10, ele tira um 3. E aí o Marcelo, pelo que eu estudei, o Macedo, tá? Que é equatoriano também. Ele é um dos principais nomes do Sparta Praga. Para você ter ideia, esse ano ele já participou de 6 jogos. E de 6 ele teve 3 participações de gol, gente. 3 participações de gol. Então ele é um bom jogador de ótima qualidade, com um bom passe, tá? Um cara que também finaliza muito bem. E o Vasco está querendo trazer ele. Eu queria um centroavante? Sim, eu queria um centroavante. Mas vocês têm que entender o seguinte, galera, que centroavante é um mercado difícil, cara. É um mercado que não é fácil o Vasco trazer. Porque ou você vai ter uma decisão certeira, como foi com o Verratti, que o Vasco conseguiu trazer o Verratti, um jogador barato, né? Trouxe um preço barato, o salário barato, e o cara era bom. Que eu tava até falando ontem em um vídeo que, cara, a pior besteira que o Vasco fez foi, gente, eu nunca critiquei o Verratti, tá? Nunca critiquei. Eu sabia que o Verratti estava numa fase ruim, que é isso que todo jogador tem. Todo jogador, gente, ele vai ter fase boa e vai ter fase ruim. E aí o que fizeram? Expulsaram o Verratti, né? Não renovaram com o Verratti. Torcedores, a maioria criticando o Verratti. Foi a mesma coisa do Germancano no Vasco quando estava na Série B. O cara fez 60 e poucos % de gol do Vasco, mas no dia que estava na fase ruim, o cara simplesmente foi expulso, pô. E aí, a gente faz isso. Se o jogador tá bem, ok, beleza. Entra numa fase ruim, o cara não presta, né? E aí eu te digo, se o Verratti estivesse no time hoje, o Verratti perdia tanto de gol que a gente cria e não consegue fazer? Não consegue. Então, até o momento, o jogador, o Macedo, que é o Marcelo, que é o equatoriano, gente, até o momento ele já deu sinal, o mercado, tá? Perdão, é o John Mercado. Até o momento ele já deu sinal verde. A proposta agradou a ele, a proposta de salário agradou ele. Eu não sei quanto é que tá ficando, quanto foi falado do salário, porque não disse na notícia, mas eu acredito que deve chegar na faixa de uns 600 mil até 800 mil reais aí. Então, se chegar, se ele vier, eu acredito que vai agregar muito, porque o Colídio, no primeiro jogo dele, já mostrou que é um bom jogador, tá, gente? O cara é um bom jogador, o cara sabe segurar a bola, o cara sabe driblar, o cara sabe ir pra cima, o cara é bom. Então, se vê um Colídio, e aí, Andrés Gomes, tu vai ter que ter alguém que vai disputar posição com você, cara, e vai ser esse cara aqui, tá? Ou o Vasco vai trazer esse jogador e colocar ele num lugar, Andrés Gomes e outro, e Colídio no centroavante, pode ser, porque eu acredito que Colídio também joga de um falso 9 ali. Porque, gente, DVD não dá mais, cara. DVD não dá, DVD já extraiu tudo que ele podia. Tudo que ele podia entregar ao Vasco, ele já entregou. Spinelli tá na fase ruim, não acho o Spinelli um mau jogador, tá? Mas tá na fase muito ruim. Então o Vasco precisa de um matador, cara, um cara que decida. Um cara que seja um homem gol do time. Então é isso, a notícia é: o Vasco ofereceu 10 milhões de euros, tá? A proposta é 10 milhões de euros. O Sparta Praga quer 10 milhões de euros. E o jogador já deu sinal verde, o jogador quer vir jogar no Vasco. Então vamos ver aí os próximos capítulos, ó.
e boa sorte pra nós aí, porque o bicho tá pegando, tá, gente?